Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta, sou mestre em Ciências da Saúde, pós-graduada em Neurologia. Eu trabalho com idosos há mais de 23 anos e hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas. Recentemente, uma amiga, uma pessoa que cuida, me perguntou como que eu posso fazer a transferência, a mudança de decúbito. Na verdade, ela falou mudança de decúbito de um paciente muito rígido. E aí, eu já até tenho um vídeo, né, como que nós podemos fazer essa transferência, mas não de uma pessoa muito rígida. Quando a gente se depara com essa pessoa muito rígida, né, a gente encontra muitas dificuldades, mas a gente pode ver o lado da facilidade também que a rigidez nos dá. Então, quando você tem um paciente muito rígido, você pode fazer muita coisa em bloco. Então, você pode fazer isso de uma forma onde é mais rápido. Mas como fazer isso? Porque só quem tem um paciente muito rígido sabe que qualquer movimento parece que a gente vai quebrar ele. Então, eu vou passar para você 8 dicas, 8 etapas que você precisa ter como base para você que tem um idoso ou uma pessoa demenciada, que está numa fase avançada, principalmente da demência, porque nós temos algumas demências que no final da demência ele apresenta essa rigidez muscular, uma rigidez articular. Então, quando você estiver nessa posição, nessa situação, ou quando você souber de alguém que está passando por essa situação, você também possa orientar, ajudar. Então, a primeira coisa é que você entenda, muitas demências o paciente vai ter rigidez e outras não vai ter rigidez. Vai ter outras complicações e não a rigidez. E o que é a demência, né? A demência é uma doença neurodegenerativa, então temos degeneração a nível neuronal, mas alguns desses pacientes apresentam a rigidez. E a rigidez, ela dói. A rigidez, ela limita o paciente, limita o cuidador, limita o terapeuta, limita todos. E para isso, nós precisamos lembrar que eu vou orientar, mas o bom seria você que tem um paciente, que você tenha um fisioterapeuta. Que você tenha um fisioterapeuta, porque é o fisioterapeuta que estuda. É o fisioterapeuta que, ao tocar, ao avaliar, ele vai criar uma dimensão mecânica, muscular, articular, para liberar essa articulação. É ele o profissional que vai ajudar você nessa parte da rigidez. É ele que vai soltar e que vai dar qualidade de vida para o seu paciente. Mas suponhamos você, o fisioterapeuta vai aí 3 vezes na semana, mas depois você não tem o fisioterapeuta. Então você vai ter que condicionar a sua mente. Condicionar a sua mente para entender que, primeiro, que todos os movimentos precisam ser leves, lentos. E que você vai ter que abordar ele em movimentos oscilatórios. Oscilatórios para todas as articulações. Você vai ter que tentar balancear, principalmente as articulações maiores. A rigidez, geralmente, ela vem no movimento de flexão. Flexão de cotovelo,
flexão de joelho, flexão de quadril. Aí quando a gente pensa aqui é o quadril. Aí você pensa o quê? Ele fica aqui, então ele levanta as pernas. Ele levanta a perna, levanta o joelho, depois dobra o joelho, o pé fica para baixo. Então, quando nós olhamos o paciente, se a gente não cuidar, ele vai ficando na posição fetal. E aí fica muito difícil. Eu falei da flexão, mas não é só a flexão. A rigidez, ela flexiona e depois a musculatura interna, ela vai aduzir. Então você já tem consciência, você, cuidador familiar, que isso vai gerar. Se você estiver numa fase ainda inicial, moderada, você vai tentar ter o fisioterapeuta, mas se não, você vai tentar não deixar ele em posições que possa gerar mais essa adução. Então, tire os travesseiros, segundo, tire os travesseiros ali da posição do pescoço para ele não ficar flexionado. Evite que ele fique com muito travesseiro ou amparatos debaixo do braço ou debaixo das pernas. Quanto mais você deixar estendido, melhor. Terceiro, em uma fase também inicial e moderada, tenta colocar ele em pé. Ele precisa ter esse encaixe do pé no chão. Por quê? Porque quanto mais ele fica deitado, mais o pé fica para baixo. E aí ele não faz dorse. Vai chegar numa fase final, como essa pessoa me pediu, que você não consegue deixar ele ficar na posição em pé. Você vai ter que fazer a transferência de 2 e vai ter que transferir ele para a cadeira. Então, se você tem conhecimento, que é uma demência. Segundo, se você tem a relação de não posicionar ele com muito travesseiro, muito amparato, esticadinho. Terceiro, se você faz diariamente o posicionamento dele por alguns minutos, você não precisa caminhar, porque às vezes ele está numa fase que você não consegue caminhar, mas você consegue colocar ele em pé e estender ele, deixar ele em pé. Eu não consigo fazer isso sozinho. Se você estiver sozinho, faça como você puder. Mas se você tem uma outra pessoa, você vai pedir para aquela pessoa tentar, no tempo dele, deixar o pé totalmente apoiado. Totalmente apoiado. Não é fácil. Eu sei que você está falando para mim daí. Não é bem assim. Não é bem assim, tá? Vamos voltar voltando para o quarto posicionamento. Você entendeu que é uma doença neurodegenerativa, que ela causa uma rigidez, que gera uma alteração do tônus e não é culpa dele. Então, a gente vai começar a pensar. Quinto, o que eu vou fazer? Então, ele tá deitado e pela manhã, porque geralmente a gente tem que fazer as mudanças de decúbito pela manhã ou à noite. Então, o que eu vou fazer? Eu vou soltar. Então, você vai acoplar as suas mãos a nível das articulações maiores. Quais são as articulações maiores? O ombro e o quadril. E aí, você vai fazer movimentos oscilatórios. Tá? Depois, você pode tentar alongar. Alongar é dentro do limite daquela articulação. Você não pode passar do limite. Você chegou a um certo movimento, você viu que ali ele não vai mais, você vai manter ali. Manteve por alguns minutos, ou pelo menos por alguns segundos.
você novamente vai lá e libera, libera, libera bilateral, né? Dos dois lados, quadril, joelho, alonga, alonga. E aí depois de você fazer isso, você pode ainda massagear, soltar. Soltar pescoço, soltar ombro, soltar antebraço. E esse soltar para o nosso paciente que tem demência precisa ser não tão profundo. Porque às vezes quando a pessoa pega a musculatura e quer abrir com toda força, você pode promover um derramamento de sangue. Porque eles tomam muito medicamentos e às vezes até pela fragilidade capilar. Então você vai fazer isso de uma forma onde não venha ter derramamentos de sangue, a fragilidade capilar, né? Uma isquemia ali, tá? Eu acho que eu tô no 7º, 8º, né? Aí você vai fazer a mudança. Como que você vai fazer a mudança? Você conseguiu movimento. Então você vai acoplar as suas mãos debaixo da escápula. Você quer mudar ele de decúbito. Então você vai acoplar debaixo da escápula e vai levar ele um pouquinho mais para o outro lado da cama, para que você possa girar ele. Você acoplou, levou. Aí você vai lá na pelve, acoplou a mão por baixo e levou. E não é difícil. Essa parte, se você acoplar, se você colocar as mãos, não é difícil. Você vai e coloca. Aí você tem um espaço na sua cama. Você tirou ele daqui, com as mãos abaixo da escápula e levou para cá. Pegou a pelve, trouxe para cá. Aí você tem esse espaço aqui da cama para girar. Aí você pega, traz os braços aqui dele, cruza, a perna às vezes já está um pouco já flexionada, e você vem e segura a nível de escápula e gira ele, posiciona ele em decúbito lateral. Então ele virou na cama. E aí, se você precisar fazer a troca de fralda, você já aproveita, faz a troca de fralda. E aí, nessa mudança de decúbito, a gente está pensando o quê? Na prevenção mesmo de úlceras. Então, é interessante que você coloque um travesseirinho, não muito alto, para novamente não ficar muito estendido, né? E nem muito flexionado. Então, você coloca um travesseiro, não deixa o ombro muito lá atrás, deixa o ombro um pouquinho para cá, para não machucar a articulação do ombro. E, se possível, estende ele em decúbito lateral. Colocou ele em decúbito lateral, aí você também posiciona as pernas, né? Quanto mais estendidas, melhor. Então, esse é o decúbito lateral, tá? E aí, ele fica, você vai colocar ele em decúbito dorsal. E decúbito dorsal você precisa de, você vai ter que posicionar o pescoço, o mínimo de travesseiro. Ah, mas então ele tá o tempo todo na cama. E se ele estiver numa cama hospitalar, então coloca 90 graus, mas que o pescoço não venha ficar muito em flexão, tá? E aí você vai pensar em mais o quê? Você pensa, será que é possível? Será que é possível colocar esse paciente em decúbito ventral? Não. Jamais coloca um paciente com demência, com rigidez em decúbito ventral. Você não vai melhorar nada, você não vai estender nada. Você vai gerar uma dificuldade para ele respirar. E é o pior movimento para a coluna, o pior posicionamento para a coluna vertebral do paciente, mas meu, é decúbito ventral, porque você gera uma rotação a nível cervical e uma rotação a nível de sacro. E isso, nós temos ligações
de nível de sistema nervoso central, né, da coluna, com o sacro. Quando você faz isso, você faz um pinçamento e aí você gera lesões na coluna. Mas o pior mesmo é você pensar que uma pessoa que está numa fase onde ele está com muita rigidez, você levar o pescoço dele a uma rotação se ele não consegue. Então, não posicione jamais em decúbito ventral. Vamos pensar então, você falou para mim, ai, como que eu vou fazer a mudança? Vamos mudar ele da posição. Aí você colocou ele decúbito lateral e tem que sentar ele. Sentar ele é muito fácil, porque ele tá já em bloco. Você entra por baixo, ele tá deitado de decúbito lateral para o seu lado. Você entra por baixo, segura na escápula dele, entra por baixo a nível de pescoço, entra e segura na escápula por baixo, na escápula. E aí você vai entrar por baixo também dos joelhos dele e você vai trazer ele a 90 graus e sentar ele. Eu tenho um vídeo, você que me pediu sobre rigidez, eu tenho um vídeo falando do passo a passo de como fazer a mudança de decúbito, tá? Procure que você vai ver, é claro que não é do paciente rígido, mas você vai ter o posicionamento. Aí vamos pensar que você colocou ele sentado, mas que eu te disse no início que ele tá todo flexionado. Então jamais você vai conseguir colocar ele em pé. Você pode até conseguir transferir ele da cama para a cadeira, mas vai ser muito difícil para você, porque o joelho está flexionado e o pé também já tem uma rigidez de tornozelo, dos dedos do pé, então vai ser muito difícil você transferir. Então é interessante que você tenha o posicionamento das mãos. Então você tá ali, colocou ele ali, você deixa o braço dele aqui, então o braço dele tá aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai entrar por baixo. Você vem com a mão por cima, entra por baixo e segura. Segura e a outra pessoa vem e segura a nível de joelho. E aí você consegue transferir. Quem pode ser a outra pessoa que vai te ajudar? Pode ser a cozinheira, pode ser a pessoa que estiver perto. Pacientes rígidos, pacientes que estão na fase avançada, eles estão exaustos. E às vezes ele não vai te ajudar de jeito nenhum. E por mais magro que ele esteja, por mais frágil que ele esteja, quando ele solta um peso, fica muito pesado para nós. É muito difícil. Então sobrecarrega ele e sobrecarrega você. Então, para você que tem um paciente que está muito rígido, essas são, eu falei de 8, né? Mas deve ter tido mais orientações, mais posicionamentos, que você tem que entender o passo a passo. E aí, dentro desse passo a passo, você sempre lembrar que a primeira coisa é dar mobilidade. Dar mobilidade para as grandes articulações, ter um bom profissional, um fisioterapeuta que trabalhe, porque a rigidez precisa de muito trabalho. Eu vou te falar uma coisa. Se o seu familiar tem rigidez, muita rigidez, procure um médico. É interessante você pedir para que seja solicitado Botox. Eu já havia dito isso antes e repito. O Sistema Único de Saúde também pode fornecer o Botox, tá? Então você tenta ver essa possibilidade. Tenta ver se você precisa ir no Ministério Público, porque
chega uma fase que você e ele vai ser beneficiado com o relaxamento das articulações, tá? E isso vai dar qualidade e dignidade de vida. Finalizando, eu vou te pedir para você compartilhar esse vídeo, curtir o vídeo também, e que você possa compartilhar o que está acontecendo com o seu familiar, com o seu paciente. O que está acontecendo? Onde dói? Como dói? Qual é a sua dor? A sua dor, a dor do cuidador, para que eu possa, como fisioterapeuta, te orientar, te ajudar em qualquer fase da demência. Muito obrigada, eu te espero no próximo vídeo. Deus